Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma menininha que é capaz de criar fogo, o que estaria tudo bem se fosse um quadrinho do X-Men, mas não, ela está sendo perseguida por uma agência do governo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é A Incendiária, do Stephen King, que foi publicado em 1980 com o título original de Firestarter. Esse aqui, na verdade, é o 8º livro do nosso projeto, o 9º lançado pelo Stephen King e o 7º sob o seu próprio nome. Esse aqui, na verdade, é o 2º livro que a gente está lendo na Biblioteca Stephen King, nessa edição maravilhosa que a Suma fez de capa dura, que eu super recomendo porque é uma edição muito linda e muito gostosa de ler também. Nessa história, a gente vai acompanhar o Andy e a Charlie. O Andy é pai da Charlie, eles estão fugindo ali de uma agência do governo que é chamada A Oficina. Isso tudo porque quando o Andy estava na faculdade, ele participou de um experimento que é bem comum nos Estados Unidos, em que eles pagam ali uma quantia para os estudantes se submeterem ali a alguma bateria de testes. E ele então conheceu nesse teste a Vicky, que seria a esposa, a futura esposa dele, que ele teria a Charlie, e eles participaram ali num experimento que basicamente era para adquirir alguns poderes, mas basicamente a agência estava fazendo meio para ver aonde ia dar. Dessa história, o Andy acabou adquirindo poderes em que ele consegue influenciar pessoas a fazer o que ele sugere ali, e depois disso ele acabou tendo a Charlie, e a Charlie tem a capacidade de gerar fogo, entre outras coisas. Em um pós-fácil escrito pelo próprio Stephen King, no final dessa edição aqui, ele conta um pouquinho da onde veio a ideia para escrever A Incendiária e toda essa teoria da conspiração que gira em torno do livro, em que ele leu diversos assuntos em que o governo realmente faria testes para tentar desenvolver esse tipo de telepatia, algum dos poderes sobrenaturais, e que realmente esses experimentos aconteceram no passado. Segundo o próprio mestre, ele conta que os experimentos dos Estados Unidos focaram em estudar a Aura Kirlian, que ele chama, eu não sei o que é, e também provar a existência da telecinese. Ele conta também que os soviéticos também faziam experimentos e pesquisavam nessa área aí mais mística, mas a procura deles era pela cura telecinética e também pela conversa telepática. Os russos, ao contrário dos americanos, mostraram alguns tipos de avanços, principalmente na telepatia, usando gêmeos idênticos, e também outros assuntos que foram pesquisados e foram testados foi a própria pirocinese, que é o que a Charlie tem. O próprio King fala no final do texto que ele não está querendo influenciar alguém, não está dizendo que isso é uma verdade universal, que realmente aconteceu, e nem está querendo influenciar o leitor a acreditar que aconteceu, mas que tem diversos relatos de pessoas super bizarros sobre esses experimentos e o que aconteceu neles. E é claro, estamos falando aí do começo da década de 80, né, final da década de 70, com toda a Guerra Fria acontecendo e milhões de teorias da conspiração no ar, então, tio King muito louco. Outra curiosidade bem legal é que ele baseou a Charlie, a personagem principal, na filha dele, Naomi, que tinha mais ou menos a mesma idade da personagem na época. E ele começou a escrever esse livro em 76, mas acabou abandonando o projeto porque ele achava muito parecido com Carrie, achava que andava muito na mesma linha. E depois, então, mais pra frente, ele retomou o projeto porque ele falava que fascinava ele fazer uma história em que mostraria o que aconteceria se a Carrie tivesse uma filha. Falando um pouco dos aspectos gerais da escrita do livro, ele é narrado inteiro em terceira pessoa e a gente vai acompanhar os fatos ali em torno de Nova York, mais ou menos um pouco para lá, um pouco para cá de Nova York. E aparentemente, pelo que eu acompanhei do livro, os fatos são narrados simultaneamente ao tempo que ele foi publicado ali, então, no começo da década de 80. A cada livro que a gente pega para o nosso projeto Stephen King, eu fico cada vez mais de boca aberta, enquanto você consegue ver a evolução do Stephen King. É muito legal porque O Iluminado foi o 3º livro dele e ainda é o meu preferido, ainda tá no top ali. Mas é muito bacana de ver esse degrau de evolução dele. A cada livro ele melhora, a cada livro ele fica mais interessante. E é muito bacana porque ele consegue deixar basicamente qualquer coisa legal de ler. E inclusive, sei lá, uma árvore parada no meio da floresta ia ser bacana se fosse o Stephen King contando a história. Eu gosto muito do artifício narrativo que o Stephen King usa para contar a história. Ele começa ali tudo falando que a Charlie e o Andy estão fugindo da oficina, estão correndo ali naquela perseguição frenética, e ele vai mostrando algumas coisas que aconteceram
aconteceram, assim, o que tá acontecendo na história. Então só depois, quando dá uma acalmada, ele dá aquele flashback pra começar a contar realmente o que aconteceu, que é a parte lá do experimento que eu contei pra vocês. Dessa vez, a nossa protagonista é uma menininha de 7 anos, a Charlie, e eu acho isso super inteligente, porque ele constrói muito bem essa personagem. É uma personagem super bacana de acompanhar, super inteligente, e eu acho que traz ali muito mais empatia pro livro ser narrado, ser contado quando tudo tá acontecendo com uma criança. Falando assim, a grosso modo, eu achei a Charlie uma combinação, basicamente, do Danny do Iluminado, que é um personagem que é super inteligente, que é mais maduro, porque sabe lidar com as situações de perigo pela vivência dele, e também com o Mark, que é o personagem de Salem, que já é um personagem que sabe tirar coisas da cartola, sabe raciocinar rápido. Eu acho que a Charlie traz um pouco ali das qualidades dos dois, o que faz dela uma personagem super da hora. Como eu disse, a história já começa com eles fugindo. Esse pontapé inicial, ele é muito bem construído, porque você sente toda a iminência do perigo que eles estão passando e te faz ficar pensando para onde eles vão, como que eles vão conseguir fugir, já que tudo está contra eles, já que eles estão basicamente lutando contra o governo sem ter quase nada de recurso, exceto a Charlie. E essa posição que é criada é uma posição de desvantagem muito grande, já que eles se viram ali tendo que correr sem dinheiro, sem ter para onde ir e basicamente sendo vigiados a qualquer lugar, porque é o governo em cima deles, como eu falei, e só os dois por eles mesmos, e o que é muito da hora. O que eu gostei bastante da trama, se for olhar como um todo da Incendiária, é que ele é basicamente dividido em dois momentos. O momento ali mais acelerado do livro, que é basicamente a perseguição, e um momento que vai vir depois, quando eu vou falar o que é um pouco mais calmo, mas que os dois eles têm esse perigo. Claro que o primeiro um pouco mais evidente, um pouco mais explosivo, mas o segundo ele é um perigo que tá ali meio na calada, meio embaixo dos panos, que gera uma tensão diferente e que é muito inteligente fazer isso. E manter o leitor interessado na trama, manter o leitor preso na história, mesmo com essa mudança abrupta de ritmo, mostra mais uma vez o quanto Stephen King é um autor foda. Na segunda metade do livro, nessa metade que eu falei que o ritmo cai um pouco, é quando é introduzido um personagem que vai basicamente servir como antagonista da trama. E é um personagem que é muito bem construído, eu gostei bastante das características físicas dele, das motivações dele, e eu acho que realmente traz para a história ali um quê a mais e uma discussão a mais. Outra coisa que eu acho bem bacana é essa discussão sobre como a oficina lida com o problema da Charlie, o jeito que eles abordam eles mais pra frente, o quanto é estranho, o quanto é abrupto o jeito que eles tratam ela, principalmente, mas ao mesmo tempo, tirando essa parte da babaquice deles, ela é basicamente um perigo iminente para o mundo e realmente levanta essa discussão ali até quando deveria ou não interferir na vida dela. Apesar da Charlie ser super carismática e ter esse poder overpower ali que vai mostrando ao longo da trama, eu gostei muito do poder do Andy, como ele lida com isso, já que ele tem ali esse poder de poder induzir uma pessoa a fazer o que ele quer, mas eu acho bem bacana como o Stephen King não deixa isso de forma ilimitada, porque senão seria super apelona. Então cada vez que ele precisa usar o poder, ele meio que passa mal ali, tem dor de cabeça. Então eu acho que é bacana essa construção, já que ele tem alguma coisa que ele recebe a seu favor, mas ele acaba perdendo em outro aspecto, o que é bem bacana. Esse foi um livro que eu achei bastante linear. Algo que me incomodou, por exemplo, na Zona Morta, é esse sobe e desce de ritmo. Tem coisas muito legais acontecendo no momento e tem coisas muito chatas acontecendo no outro. Já pra mim, a Incendiária não teve essa quebra de ritmo. Apesar dela desacelerar, você não fica com menos vontade de ler. E eu gostei bastante como ele consegue conectar todos os fatos e pra culminar ali no final, no grande final da história. O que realmente eu gostei bastante, eu achei que faz todo sentido. Eu esperava algumas coisas diferentes relacionadas principalmente ao antagonista que eu falei, mas eu acho que não estraga a trama de um jeito nenhum e o final do livro é realmente muito, muito massa. Em 1984, o filme recebeu uma adaptação para o cinema intitulado The Firestarter, o que aqui no Brasil acabou recebendo o título de Chamas da Vingança, porque, claro, no Brasil não há regras. O filme foi dirigido pelo Mark Lester, que realmente eu não conheço por outros trabalhos, e foi estrelado então pela Drew Barrymore, que tinha recém feito ET, então você consegue ver ela bem pequenininha naquela versão dela super fofura. Já o Andy foi interpretado pelo ator David Keith,
E ainda temos a participação do Martin Sheen, que é o pai do Charlie Sheen, que aparece então como o capitão. Ele também apareceu no Zona Morta, pra você ver como ele adora fazer filmes do Stephen King. Essa foi uma adaptação que eu consegui assistir e foi uma adaptação que eu esperava não gostar quase nada dela e, pelo contrário, eu acabei gostando bastante do filme. Claro que ele traz aquelas pachorrices da década de 80, os efeitos especiais bem sinistrões, mas, claro, tudo aliado à época que não tinha muita tecnologia e acaba parecendo pra gente hoje em dia meio estranho. Falando então de interpretações, eu gostei bastante da Drill no papel da Charlie. Eu acho que ela capta ali bastante das nuances do personagem. Claro que eu esperava uma Charlie um pouco mais esperta, como ela é no livro, mas não é nada que atrapalhe muito, já que a Drill não é nenhum Dane do Iluminado super cagado. Eu acho que ela traz uma Charlie super bacana e super condizente com a história. Já o David Keith, que faz o Andy, não foi uma interpretação que eu gostei assim super. Eu acho que parece bastante limitada a atuação dele. Não sei se eu tô falando coisas erradas, porque na verdade eu não lembro de muitas coisas que eu assisti com ele. Mas eu acho que ele ficou meio sinistro ali, sei lá. Muito sem noção. Mas de uma forma geral, o filme é super fiel ao livro. Eu acho que muda ali alguma coisinha em relação à ordem dos acontecimentos. Uma coisa ou outra é modificada ali. Mas de uma forma geral, eu acho que condiz bastante. E é uma adaptação bem fiel, claro, como eu disse, com efeitos especiais bem duvidosos. Mas de uma forma geral, um filme mediano. Ok. Se vocês assistiram a resenha do Zona Morta, vocês sabem que eu odiei a adaptação. Eu nem cheguei a terminar o filme. Então eu acho que pelo que eu esperava dele, ele me entregou muito mais. E, enfim, não tá nem de longe nos piores classificações de adaptações do King pra mim. Vindo a partir de um total de 0 pedidos, foi lançado então em 2002 uma sequência para esse filme, intitulado Firestarter Rekinded. Trouxe no papel principal Marguerite Moreau, fazendo então agora uma Charlie adulta. Sinceramente, eu assisti o trailer desse filme, que é uma desgraça total, e realmente nem fui atrás para descobrir a sinopse, porque, né, ninguém precisa, ninguém quer, não sei por que fizeram. Em 2007, num episódio de Saturday Night Live, a atriz Drew Barrymore reviveu a personagem como se fosse no futuro, agora ela adulta e casada, e ela participa então de um comercial que é feito para salsichas defumadas. That I start with my mind. Em 2017 foi anunciado pela Universal e pela Blumhouse que seria feito um remake de Incendiária, e nos anos seguintes, ali de 2018 e 2019, foram escolhidos então os roteiristas e o diretor, e tudo que a gente sabe até agora é que o personagem principal do Andy vai ser vivido pelo ator Zac Efron, o nosso eterno High School Musical. E mais super recentemente, inclusive em fevereiro de 2021, foi anunciado que o ator Michael Grey Eyes vai viver então o Rainbird, que foi o antagonista que eu citei pra vocês, eu só não dei nome antes. Falando um pouquinho de curiosidade, então, não sei se vocês lembram da resenha de Zona Morta, mas A Incendiária também foi um dos livros que influenciou os Duffer Brothers a criar Stranger Things. Esse, Zona Morta e mais alguns outros fizeram toda a ambientação para eles terem a ideia do Stranger Things. E falando um pouquinho de conexão com o universo, como eu falei, tem uma agência do governo ali, uma parte secreta dele, um departamento secreto, que vai ser a oficina que vai ali promover o experimento do Andy e acabar perseguindo a Charlie no futuro, que vai aparecer em outros livros, especificamente em outros contos do King. A oficina então é citada no romance Os Estranhos, no conto O Nevoeiro, que está contido no Tripulação de Esqueletos, e também no conto The Langoliers, que eu não tenho certeza se é traduzido para o Brasil como Uma Fenda no Tempo ou se é só a adaptação, que está então no Depois da Meia-Noite. Esse foi um livro que eu achei que realmente eu não ia gostar tanto assim. Eu já tinha ouvido algumas críticas, na verdade críticas não exatamente, mas pessoas falando que não era um livro tão legal, que não gostavam tanto assim. E foi um livro que eu super amei. Eu acho que eu já tinha falado em outras resenhas que eu adoro personagens, crianças bem construídas, e a Charlie é uma delas, e eu super amei toda a história, toda a trajetória dela, todo o que acontece, o que fazem com ela, enfim, sensacional. Eu acabei dando pra esse livro 5 estrelas e super favorita. É com muita dor no coração que eu coloco A Incendiária em segundo lugar e acabo rebaixando o Dança da Morte para terceiro. Apesar de eu achar que Dança da Morte tem uma história muito mais grandiosa, é muito mais coisa para trabalhar,
Teve diversos momentos em que eu não estava gostando da leitura, principalmente na metade dela. E apesar de o final ter sido satisfatório, eu acho que a experiência cresceu muito mais com as adaptações do que só com o livro em si. Ao contrário da Incendiária, que me proporcionou uma experiência muito melhor ao longo dele. Então, a Incendiária vai ficar em segundo lugar. Mas acontece. Então, galera, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inspirem a ler se vocês ainda não leram. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários e me conta como foi a experiência de vocês assistindo filmes ou lendo o livro, tanto faz. Também não se esquece de curtir, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para levar aí a palavra de King para diversos lugares diferentes. E também ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E a gente se vê no mês que vem, em uma autoestrada.